Bom, agora vamos falar sobre o operador sizeof. Bom, C é uma linguagem que nos permite muito manipular a memória. E o operador sizeof, ele justamente é importante nesse processo de manipulação da memória, por quê? Vamos entender aqui o porquê disso. Bom, suponha que quando eu estou fazendo um programa em C, eu tenho lá, suponha que isso aqui é o meu espaço de memória. E aí eu declarei uma determinada variável. Então tem um outro espaço lá que vai ser usado para eu jogar uma variável, qualquer coisa que eu quiser, tá? Qualquer outra coisa que eu tenha declarado no meu programa. Então tem esse espaço aqui. Então suponha, por exemplo, eu tenho uma função em C que chama malloc, tá? Coloco ela aqui. Essa função serve para alocar memória, tá? Para eu alocar espaços na memória. E aí, suponha que eu tenha uma máquina que, hipoteticamente, o tamanho de um inteiro seja 2 bytes. O tamanho de um int é 2 bytes. Então, passei lá o malloc 2 bytes, tá? Então, esse espaço que vai ser alocado aqui, ele é de 2 bytes. Espaço que está sendo alocado aqui na memória. Aqui eu posso chegar e colocar um inteiro aqui dentro. Só que é o seguinte, essa máquina nossa, que tem 2 bytes, né, para um inteiro, o inteiro tem tamanho de 2 bytes, ela é de um tipo de arquitetura. Mas suponha que nós estamos fazendo esse mesmo código, né, para rodar numa outra máquina de outra arquitetura, esse código em C. E aí a gente coloca lá o malloc com esse valor 2 também travado, para o inteiro igual a 2, né, a gente colocando valores absolutos. Só que lá nós vamos ter problema de perda de dados. Por quê? Porque lá nessa nova arquitetura, um inteiro tem tamanho 4 bytes. Então, o operador sizeof ele vem justamente para resolver esse tipo de problema. Por quê? Porque ele pega o tamanho de uma variável, tá? Então eu passo como parâmetro para ele o tamanho da minha variável. Perdão, eu passo para ele a minha variável ou o tipo da minha variável que eu quero alocar na memória. Então eu passo para o operador sizeof, por exemplo, a minha variável que eu estou declarando. Então, independente de arquitetura, o tamanho que ela for, a memória vai ser alocada com o valor dela, para aquela arquitetura. Então, por isso que é muito perigoso eu criar alocação na memória com números absolutos, colocando valores inteiros aqui absolutos. O ideal é trabalhar com esse operador. Então, vamos entender como é que ele funciona. Então, ele é um operador unário, tá, que retorna o tamanho de um dado. Não é uma boa prática alocar memória para armazenar dados utilizando os valores fixos, igual eu falei. É sempre bom pegar o tamanho correto do tipo de dado, pois isso pode mudar de plataforma para plataforma e dados serem perdidos. Com o sizeof eu pego o tamanho da variável de forma dinâmica, tá? Então quando falamos mais à frente sobre a alocação de memória, isso fará até mais sentido. Tá? Então a gente tem aqui um exemplo de uso do operador sizeof. Então o que ele vai imprimir aqui? Eu declarei 4 variáveis, tá? Não as inicializei, e simplesmente estou imprimindo o tamanho de cada uma. O sizeof me retorna o tamanho, tá? Então olha aqui, ó, tamanho de int, né, que é aqui, ó. O a é um inteiro, 4 bytes. Tamanho de float, 4 bytes. Char, 1 byte. Double, 8 bytes. Tá vendo? É isso que o sizeof tá me falando, tá me fazendo aqui. Ele me retorna. Então isso é importante por quê? Porque independente da arquitetura que eu estou trabalhando, ele vai pegar o tamanho correto para aquela arquitetura que eu estou trabalhando, para aquela arquitetura de computador que eu estou trabalhando. Imagina se eu pegasse e colocasse aqui um valor inteiro, né, do tipo 4 bytes, mas suponha que na outra arquitetura o inteiro lá é 8 bytes. Eu vou ter perda de dado. Então é por isso que é importante trabalhar com esse operador sizeof. Ele pega o tamanho correto do valor da minha variável. E não somente eu posso passar dessa forma também aqui, né, passando o nome da variável, mas também eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso passar ele dessa forma, tá? Posso passar desse jeito aqui, passando o tipo de dado, tá? Então eu posso pegar o tamanho de um inteiro. Posso passar aqui para ele também, né? Posso colocar aqui dentro float, char, double, tá? Eu posso passar o tipo, não somente o nome da minha variável, tá? O identificador da minha variável. Eu posso passar o tipo também. Então é isso, até o próximo vídeo.